Paulo e Silas na cadeia. Queridos, esta passagem da palavra de Deus é uma das passagens muito fortes, em que muito me chamam a atenção. Paulo, um pregador do Evangelho. Essa história é contada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo expulsa um demônio, um espírito de aliviação que estava numa mulher, e esse espírito de aliviação, esta mulher, ela causava lucro aos seus senhores. Seus senhores tinham lucros porque através das previsões dela, das adivinhações dela, geravam grandes lucros aos seus senhores. Então Paulo expulsa aquele demônio, aquele espírito imundo. E a Bíblia diz que quando Paulo faz isto, aqueles homens chamam os magistrados da cidade, os juízes, batem no apóstolo Paulo, batem em Silas, rasgam-lhe as vestes, deixando-lhes seminus publicamente, batem nele com muitos açoites, diz a Bíblia, e lançam eles como criminosos, assassinos, cachorros, dentro da masmorra, dentro do cárcere interior, lançam eles, e a Bíblia ainda diz que prendem os pés deles no tronco, prendem eles sofrem por pregar, por fazer o bem, por fazer a vontade de Deus, eles sofrem. Só que me causa espanto nesta palavra, nesta história, é que Paulo e Silas, destemidamente, ousadamente, bravamente, valorosamente, se levantam em espírito e clamam a Deus através das suas orações, louvores. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam, e os presos que estavam ali também com eles escutavam os louvores e os hinos e as orações de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que veio um terremoto e todas as portas foram abertas e todos os cárceres foram quebrados e todos foram livres. Mas o que me chama mais ainda atenção é que esse terremoto não matou ninguém. Geralmente quando acontece um terremoto, as pessoas morrem, caem destroços em cima e elas morrem. Mas esse terremoto não mata ninguém. E o que é mais interessante, a lógica, irmãos, que se uma prisão abrir todas as portas, a lógica é que todos os presos vão fugir, mas aqui acontece o contrário. Os presos não fugiram daquela cadeia, eles queriam ficar perto de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que o carcereiro, pensando que os presos tinham ido embora, ele ia se suicidar, se matar. Mas Paulo e Silas disse: olha, não faça isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tremendo de medo, atônito, perplexo pelo fato que estava acontecendo aos seus olhos, ele disse: olha, o que eu devo fazer para me salvar? O Espírito Santo convenceu aquele homem porque ele estava escutando Paulo e Silas, e o Espírito estava trabalhando na vida dele. E aquele carcereiro disse: o que eu tenho que fazer para me salvar? Paulo disse: olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e será salvo tua casa. E a Bíblia diz que ele creu e foi salvo ele e a casa dele. Mas o que me chama a atenção, trazendo esta palavra para os dias atuais, para os nossos dias, hoje vivemos numa era difícil, meus irmãos. Vivemos numa era da depressão, do pânico, da solidão, da angústia, das mágoas, das iras, da avareza, da inveja, onde o pecado tem se multiplicado. O ser humano tem cada vez mais se tornado um ser complexo, surgindo novas doenças psicológicas, sentimentais, físicas, novas espécies de doença, de síndromes, de depressões, e cada vez mais o homem está em pânico, está em medo, está em angústia, e qualquer coisa o tira do foco. Infelizmente isso entrou para dentro do cristianismo também, moderno, onde os crentes não compreendem o que Deus é, nem o que Deus pode, mas quando qualquer coisa acontece na vida deles, eles já murmuram, já querem abandonar, já querem desviar. Então vai aqui uma palavra de exortação, de alerta, de incentivo e encorajamento para todos. Façam como Paulo e Silas. Paulo e Silas poderia ter murmurado. Paulo e Silas, quando apanhou por causa de pregar o Evangelho, quando fez a obra de Deus, poderia ter xingado, blasfemado, abandonado o seu ministério. Mas o que eu acho lindo na vida do apóstolo Paulo e na vida de Silas é que eles adoravam a Deus, cantavam, mesmo presos, mesmo sendo humilhados, perseguidos
por causa da palavra de Deus, pois eu creio que eles se lembraram de Mateus 5, que diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa, por a causa de Jesus. Neste dia exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim seus pais perseguiram os verdadeiros profetas. Paulo e Silas se alegraram. Isso era o cristianismo primitivo bíblico. Eles apanhavam e se alegravam. Certa feita Pedro também apanhou, e quando ele sai daquela quarentena de açoites, daquela humilhação, ele se regozija por ter sido achado digno de sofrer e padecer por causa do nome de Jesus. A história diz que no Coliseu de Roma, milhares de cristãos foram mortos ao fio da espada, escaçalhados pelos leões, queimados nas fogueiras, mortos ao fio da espada, mas eles não murmuravam, não reclamavam, até mesmo crianças eles matavam, casais, idosos, sem misericórdia, mas eles morriam cantando, orando, morriam adorando a Deus. John Hus, a história diz que John Hus morreu cantando, morreu queimando, cantando e orando. John Hus, um grande homem de Deus. Queridos, esse é o cristianismo. Esse cristianismo que hoje muitos vivem, que qualquer coisa tira eles da presença de Deus, qualquer coisa escandaliza eles, desanima eles, abate eles, faz eles pecar, faz eles se rebelarem contra Deus, é porque não conheceram a Deus ainda, não conheceram o Deus da palavra, não conheceram o que é realmente servir a Deus. Pois quando conhecerem, eles podem ser presos hoje, torturados hoje por causa de Jesus, que não vão desanimar. Podem sofrer por causa da palavra, mas não vão desanimar. Porque, como disse Paulo, todas as aflições deste tempo presente não dão para se comparar com a glória que está sendo nos reservada nos céus. Porque temos a convicção e a certeza de que tudo que acontece em nossa vida não dá para se comparar com a glória e com o peso eterno de glória que está sendo nos reservado nos céus. Meus irmãos, não vamos desanimar por causa de qualquer luta, provação. Porque se Paulo e Silas não desanimaram desta tamanha prova e luta, mas cantaram e oraram, que você cante e ore no meio dessa aflição que você está passando, dessa dificuldade. Não murmure, não desanime, não volte para trás, mas que você adore a Deus, sirva mais ainda a Deus. Porque se você assim o fizer, se teu coração estiver em Deus, pode ter certeza, o terremoto de Deus vai chegar na sua vida. O milagre de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus vai chegar na sua vida para trazer salvação, para trazer livramento e bênção sem medida sobre você, conforme está em Efésios, que Cristo nos deu todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Que essa palavra sirva de ânimo para vocês, que vocês não murmurem, não amaldiçoem seus inimigos, porque Paulo e Silas não fizeram isso. Eles seguiam o princípio do Evangelho: amai seus inimigos, abençoai e não amaldiçoeis. Então louvem e dê graças a Deus pelas situações adversas. Não amaldiçoe, não pague o mal com o mal, não deseja vingança, nem o sabor de mel, conforme é um hino famoso que muitos cantam por aí, mas deseja a salvação daquelas pessoas, deseje e ame elas e creia na manifestação do poder de Deus e do Evangelho. Porque quem sabe essa situação que você está passando é para que alguém se converta. Porque Paulo e Silas foram para aquele cárcere, mas aquele carcereiro se converteu nesta situação difícil. O crente que não murmura, que não reclama, até nas situações difíceis ele dá fruto. Até nas situações adversas ele dá fruto para Deus. Almas se convertem para Deus, porque os seus olhos estão no alvo, que é Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém.